vamos já começar este culto de estudo da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem mistérios a revelar à nossa vida, mas nós vamos fazer mais uma oração. Até que tivemos a liberdade de estar orando, mas queremos fazer mais uma oração, oferecer a Ele esse culto racional e pedir a Ele que esteja conosco, que envie um estudo e que possamos sair daqui cheios, conhecedores da sua graça e do seu amor. Vamos orar, falar com o Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de juntos glorificar o Teu nome, meu Deus. Aqui, ó Deus, estamos para aprender da Tua palavra. O Senhor separou esse tempo, esse dia chamado hoje, para que possamos, ó Pai, juntos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro agora, Senhor, ao coração de cada um dos Teus servos, cada um dos Teus filhos. Vai dando a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Ministra sobre cada coração, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, que nós possamos colocar diante do Teu altar toda a nossa ansiedade, descansar em Ti e ter a certeza da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor. Pai celestial, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, meu Deus, contempla a necessidade do Teu povo, da Tua igreja e abençoa de uma maneira gloriosa. Eu creio, meu Pai, no Teu trabalhar, eu creio no Teu agir, nós cremos nos Teus milagres, nas Tuas promessas. Então, Pai, se cumpra hoje nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a caminhar através do estudo da Tua palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos, crendo, Senhor, no Teu milagre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler o livro da sabedoria no capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. O escritor aqui nos convida, nos fala sobre a excelência da sabedoria. É o que nós viemos buscar aqui nessa noite. Sabedoria do alto. Sabedoria para vencer, para passar por esta vida, para passar por esses dias e para receber do Senhor a sua graça e o seu amor sobre nós. Provérbios, capítulo 2, vou ler do 1 ao 10. Diz assim, Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz, e como a prata a buscareis, e como tesouros escondidos a procurareis. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo, nosso querido irmão Salomão, nos ensinando, dizendo, olha, aceita a sabedoria que vem de Deus. E não só aceite-a, mas procure-a tê-la. Vá atrás. Examine a Escritura, para que essa sabedoria produza veredas de justiça, juízo, e te conserve no caminho dos santos. O próprio Salomão dizendo, você precisa dessa palavra como apoio para a tua vida, para a tua alma, para a tua casa. Tudo aquilo que você precisa está nesta palavra. Todos os conselhos estão na palavra, e Deus sempre tem uma resposta para nós, mediante a sua palavra. Então, que nós possamos hoje, como nós estamos aqui, estar firmados nessa palavra e buscar, sim, a sabedoria que vem do alto. Vamos louvar o Senhor com cântico. Glória a Deus, aleluia. Alfa e ômega. Louvado seja o nome do Senhor.
que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunidos com seu povo. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Maranata, ora venha, Senhor Jesus, amém? A igreja pode sentar.
Glória a Deus, que bênção, né? Podemos louvar a Ele, né? O alfa, o ômega das nossas vidas, o princípio e o fim de todas as coisas. Amados, quero dar alguns avisos. Amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, nós só temos o trabalho do leite, mas no sábado nós teremos aqui um trabalho muito especial, né? Amanhã tem oração com as irmãs, né? Como todo sempre, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9. Mas no sábado nós temos aqui o culto de louvor e adoração com o Ministério de Mulheres. Então, toda a igreja, todos os irmãos, irmãs, todos estão convidados a participar nesse sábado. Tenho certeza que será uma bênção para as nossas vidas. No domingo, nós temos a Santa Ceia do Senhor, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Não deixe de estar aqui, venha estar presente. É a renovação da nossa aliança com o Senhor. Nós fazemos isso mensalmente. Eu costumo dizer que nós não devemos trocar nada pela Santa Ceia. A Santa Ceia é algo especial na vida do cristão, é a nossa renovação, a nossa oportunidade da máxima comunhão com Cristo. Então, esteja no próximo domingo, às 9h30 da manhã ou às 18 horas, participando da Santa Ceia. Lembrando aí que tem a Escola Bíblica dos Jovens às 17 horas. Também nós temos agora também o trabalho, irmãos, do nosso irmão missionário Rafael Romão, né, Antônio Romão, está sendo uma bênção. Você que pode, traga aí sua ajuda para ser encaminhada lá para o United States Ceará. Deus vai abençoar a tua vida. Você tem até o dia 20 para fazer isso, tá bom? Outro aviso também que eu quero dar: estamos retomando o culto nos lares. Os irmãos que quiserem agendar um culto na sua casa, no seu lar, né, pode estar nos procurando, né, ou Duda, ou o Maurílio. Nós apresentamos os irmãos aqui no domingo, para estar agendando o culto na sua casa. Então, nós já estamos reiniciando o trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, você que quer, esteja aí agendando o trabalho, que vai ser uma bênção em nome do Senhor. Amados, peço a você agora que você segure nas suas mãos aquilo que o teu coração se alegra a entregar na casa do Senhor. Aquilo que te dá prazer e satisfação em fazer pela casa do Senhor. A palavra nos ensina, o papai nos ensina através da vida do apóstolo Paulo, que deve ser algo com alegria, que nós devemos entregar ao Senhor com alegria. E a bênção recalcada, sacudida, transbordante, virá sobre os nossos celeiros. Então, você que pode, né, segura nas tuas mãos o seu dízimo, a tua oferta, tudo que entra, irmãos, nós revertemos para ajuda, e tem sido realmente uma bênção. Deus tem abençoado a vida de muitos irmãos. Claro, podemos fazer mais ainda, quanto mais ajudarmos, mais conseguiremos fazer, e eu creio que os irmãos têm o coração voltado para esta obra maravilhosa, que é a obra assistencial, ao qual Deus tem dado graça. Então, que os irmãos tenham agora nas suas mãos aquilo que o seu coração se alegra a entregar. Nós vamos orar, e após a oração, você sai do teu lugar e vem entregar o teu dízimo e a tua oferta, né? Diácono Antônio. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos ser gratos a Ti, porque até aqui o Senhor nos trouxe, nos sustentou. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que for, Senhor, dizimar e ofertar na Tua casa, Pai. Nós sabemos que tudo aqui, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, é para a edificação da Tua casa. Então que o Senhor venha derramar sobre cada um, Senhor, suas bênçãos grandemente, Senhor, abundantes sobre cada irmão, sobre cada irmã. Pai, e aqueles também, Senhor, que não podem, que o Senhor venha, Senhor, abrir portas de emprego. Há muitos irmãos e muitas irmãs, Senhor, que querem dizimar, mas não podem. Então que o Senhor venha, meu Deus, abrir portas de emprego para que eles possam, um dia, assim como nós, poder dizimar e ofertar na Tua casa com alegria. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos, no nome de Jesus. Quem com alegria Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Já vamos passar para o estudo da palavra, né? Para a gente não perder nada, poder ouvir tudo aquilo que Deus tem colocado no coração da pastora para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém?
Vamos dar continuidade, né? Nós estamos na lição de número 3. O tema dessa lição é Por que o mundo está como está? Nós exploramos bastante a introdução semana passada, né? Que está baseado aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós exploramos bastante do verso 18 ao verso 31, né? Tivemos, como eu disse, exploramos bastante, tratamos bastante com detalhes o tema. O texto base dessa lição é Romanos, capítulo 7, do verso 18 ao verso 32, né? Ao verso 20. Romanos, capítulo 7, do verso 18 ao verso 25, e também Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Resumidamente, né, aquilo que nós tratamos na quinta-feira passada, tentando, né, através da luz das Escrituras, dizer o porquê o mundo está como está. Né? E a gente chegou à conclusão, como a palavra mesmo nos revela, e nós vimos no texto lá de Romanos, capítulo 1, que a própria palavra nos diz, né, que ela mesmo se revelando para nós, né, nos dando respostas. Por que o mundo está como está? Porque o mundo está envolto ao pecado. Né? E esse texto de Romanos capítulo 1, ele é muito atual. Né? A gente olha ali, ele parece que ele foi escrito no momento em que a gente está vivendo hoje. Né? E a gente vê que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos ali em outro tempo. Né? E trazendo orientação para a igreja de Roma, assim como ele traz orientação para as nossas vidas. Entendendo que nós já exploramos bastante e vimos a atualidade desse texto, e vimos a atualidade desta palavra, nós vamos lá para a página 22 da nossa revista. Tem alguém sem revistinha? Faça um aceno com a sua mão. Tá, nosso diácono Valdir ali, ele tem algumas revistas, e aí ele vai estar dando para você estar acompanhando. Se você quiser adquirir para ficar para você, você fale com ele depois, né? Senão, no final da lição, desta lição, você entregue de volta para ele, tá? E aí nós vamos estar na página 22 da nossa revistinha, no tópico 1, que diz: o homem tem uma natureza pecaminosa. Como nós vimos, e esse assunto tem sido falado desde a primeira lição, de forma muito clara, né, dizendo que toda a pecaminosidade do homem, tudo aquilo que faz o homem hoje um ser pecador, está no primeiro pecado, no pecado original, pecado de Adão e Eva lá no Éden. Né? Nós somos herdeiros deste pecado. Como nós também falamos semana passada, e nosso diácono Valdir, junto com o pastor, nas primeiras lições, também ressaltaram bastante. Né? Não que este pecado nos conduza ao inferno, mas o herdar ele fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora. Então, este pecado fez com que todos, como a palavra diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode se dizer não pecador neste mundo, que vive neste mundo. Toda criatura criada por Deus é pecadora, né? Todo ser humano criado por Deus, ele é pecador, porque o pecado de Adão e Eva foi estendido e colocou toda a humanidade debaixo do pecado. É por isso que temos que ter mais do que nunca a compreensão de que não há nada em nós que nos faça buscar o bem, não há nada que no ser humano natural faça com que ele venha buscar o bem ou alguma coisa boa que não seja sempre a luta entre a nossa alma, entre o desejo da nossa carne e o desejo da nossa alma. Sempre nós vamos tender a buscar as coisas da nossa carne, porque em nós habita o pecado. Né? Em nós, está inserido em nós o pecado. Nós lemos lá o texto do Romanos capítulo 7, que tratou exatamente desse conflito que o apóstolo Paulo, de muita humanidade, muito humanamente, o apóstolo Paulo se colocou, né, diante ali dos romanos, dizendo: o bem que eu quero eu não faço, e justamente o mal que eu não quero cometer, este sim eu cometo. E há uma briga constante entre a minha carne, a vontade da minha carne e a vontade do Espírito, para que eu possa sempre tender para o mal. Mas aí ele encerra no versículo dizendo, né, graças a Deus por Jesus Cristo.
né? Que este sim é aquele que nos dá a vitória, é a única coisa que pode nos dar a vitória frente ao pecado nas nossas vidas. Por isso que é extremamente importante nós entendermos também que somente através de Jesus Cristo, de termos Jesus Cristo na nossa vida, de termos a certeza da habitação do Espírito Santo de Deus em nós, é que nós temos força para vencer o pecado. Ninguém que não tenha chegado ao conhecimento de Cristo e tenha experimentado o mover do Espírito Santo e tenha em si o Espírito Santo, vai poder vencer a luta entre a carne e o Espírito. Ninguém. Ninguém, por sua própria força, vai dizer, não, eu nunca vou tender para o mal. Não, nós vamos sempre tender para o mal, porque nós somos pecadores. E aqui, o tópico 1, o homem tem uma natureza pecaminosa, só vem reforçar isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, verso 14, e também lá em Romanos, capítulo 8, nós vamos estar lendo esses dois versículos, esses dois trechos da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 14, e Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 8. Quem achou Tiago, capítulo 1, verso 14? Tiago, capítulo 1, verso 14. O que diz aí? Tiago, capítulo 1, verso 14. Já está ali, se você quiser só ficar em pé, em alto e bom som, e fazer essa leitura para nós, seria muito bom. Tiago 1, 14. Amém, irmãos? É tão importante, essa carta de Tiago, né, é chamada de carta geral, né, porque foi escrito a todo cristão. Essa carta de Tiago ela é muito importante porque ela trata muito desse assunto, né, vez por outra ele vem citando esse assunto, fazendo a diferença entre provação e tentação, né, e aí ele coloca mais uma vez, começando a carta, dizendo que cada um é tentado quando é atraído, quando é engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, é nós mesmos, é a nossa natureza, é aquilo que está em nós que vai nos atrair, vai nos levar a ser atraído pela tentação do inimigo sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes há uma confusão, né, de dizer nós somos tentados ou nós somos provados, né? Nós somos tentados pelo inimigo e somos provados pelo Senhor, né? E às vezes há uma confusão entre isso. Um estudo mais profundo da carta de Tiago vai trazer isso, vai trazer esse discernimento de uma forma mais clara para nós, né? E ele começa a sua carta aqui no verso 14, ele traz essa referência para nós. A tentação, ela vem do inimigo. E quando a tentação vem, nós somos atraídos e nós somos engodados não por qualquer outra ameaça externa, mas sim pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo da nossa própria carne. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 8. Quem poderia ler para a gente? Faz um aceno com a sua mão. A Yara vai ler, depois, numa próxima oportunidade de você ler, Rui, a Yara está lá no canto, Toninho, ela levantou a mão primeiro, e as meninas têm preferência, principalmente quando eu estou aqui, então, aí a Yara que vai ler. Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Até o 8, Yara. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que chama atenção para nós, principalmente, é o verso 7, que diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo a pode estar, né? O apóstolo Paulo deixando muito claro que aquilo que pende para a nossa carne sempre é oposição a Deus, porque ele mesmo diz aqui que pois não está sujeito à lei de Deus e nem o mesmo
pode estar. Não há nada que habita na nossa carne, ou que seja desejo da nossa carne, que vai tender para as coisas da lei de Deus, ou para as coisas de Deus. Por que o apóstolo Paulo fala, e nem mesmo pode estar? Porque a nossa carne foi contaminada pelo pecado. Ela sempre vai tender para o pecado. Ela nunca vai tender para as coisas de Deus. É por isso essa luta tão grande entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Uma coisa que às vezes assim, há uma confusão muito grande, e é bom às vezes ter o discernimento, né, e ter o entendimento da nossa composição. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E nessa composição, nós temos que entender, e muitas vezes há aquela questão, a gente fala assim, a nossa alma busca as coisas de Deus. Não, quem busca as coisas de Deus é o nosso espírito. Porque a palavra diz que a nossa carne busca as coisas do mundo, e o nosso espírito busca as coisas de Deus. E na nossa alma reside aquilo que é o nosso sentimento, que é as nossas emoções, que é uma luta constante, porque na nossa alma nós temos muitas vezes a tendência a buscar as coisas da carne, e na nossa alma nós muitas vezes tendemos a buscar as coisas do Espírito, porque na nossa emoção, muitas vezes nós nos deixamos levar pela carne, e na nossa emoção, muitas vezes nós deixamos levar pelas coisas do Espírito. Glória a Deus, de todas as vezes o nosso espírito pudesse guiar a nossa alma. Mas nem sempre é assim. Não é verdade? Ou quem aqui nunca ficou bravo? Bravo não. Bravo é todo mundo fica geralmente todo dia. Não tem ninguém que não fique bravo. E irado. Que a ira dá lugar ao pecado, que dá lugar às coisas da carne. Quem aqui nunca ficou irado? Fala, eu nunca fiquei irado. Glória a Deus. Mas alguma coisa você já se deixou levar por alguma emoção. E essa emoção tendeu para as coisas da carne. Então, quando nós adoramos a Deus através do nosso espírito. É o espírito que nos leva a buscar as coisas de Deus. Na nossa alma há uma batalha. E a nossa carne sempre vai tender para o pecado. Amém, igreja? Porque se a gente tem entendimento dessa nossa constituição, então a gente consegue, é claro que, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o salmista, por exemplo, em diversos momentos, você vai orar, você vai ler a palavra que diz, a minha alma busca ao Senhor, a minha alma busca as coisas de Deus. E aí nós temos que entender que isso se dá à língua original, a qual foi escrito o Antigo Testamento, que é o hebraico, que há um paralelo de palavras quando se trata das coisas do Espírito. O entendimento sobre a questão de corpo, alma e espírito no Antigo Testamento é diferente da compreensão de corpo, alma e espírito no Novo Testamento. Então, você vai encontrar por diversas vezes o salmista ou o Antigo Testamento dizendo, é com a minha alma que eu louvo ao Senhor, é com a minha alma que eu busco ao Senhor, porque há um entendimento diferente. Mas é bom que nós venhamos ter clareza naquilo que nos diz respeito. E o que nos diz respeito é o Novo Testamento, porque é o tempo da igreja e é através do Novo Testamento a qual nós alcançamos a Cristo. O Antigo Testamento, ele tem um valor espiritual, tem um valor para as nossas vidas, mas é através do Novo que nós nos achegamos a Cristo. E é no Novo que nós temos o entendimento entre corpo, alma e espírito. Amém, igreja? E aí a lição diz aqui para nós, os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando em consequência uma natureza que se inclina para a prática do pecado. Sendo assim, e aí se você quiser grifar essa frase, ela é bastante emblemática para aquilo que diz a lição. A natureza humana, sem Deus, atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Mesmo a pessoa salva tem a velha natureza. Paulo fala da sua luta constante entre o velho homem, em Romanos capítulo 7, do 7 ao 25, como eu disse, somente a morte física nos livrará
dela. Mas ressaltando o que diz aqui o texto, a natureza humana, sem Deus, atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Mesmo uma pessoa salva tem a velha natureza. Então, como diz a lição para nós, a natureza humana, sem Deus, ela sempre atrai o pecado e parece natural praticá-lo, né? Para aquele que não tem Deus, é natural pecar, é natural desobedecer a palavra de Deus, é natural fazer as coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque é a tendência natural da sua natureza pecaminosa, da sua carne. Mas, e mesmo nós, que temos Cristo nas nossas vidas, nós vivemos uma batalha. E não se vive batalha quem não é de Deus. Só vive batalha quem já conheceu as coisas de Deus e já experimentou a salvação em Cristo e vive conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo, as pessoas que estão lá fora, que não ainda reconheceram Cristo, para elas não vivem uma batalha entre a carne. Ela sempre vai pecar. Ela sempre vai tender pelas coisas do pecado. Ela sempre vai querer ser uma pecadora. Quem vive uma batalha, ou deve viver uma batalha constante entre a carne e o espírito, são aqueles que são filhos de Deus. Amém? Segundo tópico, o homem não teme o julgamento de Deus. E aí eu até incluí nesse tópico, o homem natural, ele não teme o julgamento de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo, capítulo 33, nós vamos ler o verso 8 e o Salmo de número 33, que Salmo não é capítulo, então vamos voltar, vou refazer a minha fala. Salmo 33, verso 8 e Salmo 34, verso 9. Quem achou, pode ler para nós, e quem não achou, mas quiser fazer essa leitura, já está ali em cima. Salmo 33, verso 8, diz o quê? Temam-no todos os moradores do mundo. Amém? A palavra acabou de nos dizer, o salmista dizendo, né, que o temor a Deus deve ser de todos os moradores do mundo. Né? O temor a Deus não deve ser apenas daquele que serve a Deus, pois toda a terra deveria temer ao Senhor, todos os moradores do mundo. Salmo 34, verso 9. Pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? Agora nós vemos uma palavra voltada não agora para o mundo, mas agora para aqueles que são do Senhor. Porque o que diz aí, vós, os seus santos, deve o quê? Temer ao Senhor. E santos do Senhor, a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Então, todo aquele que é separado deste mundo para viver em Deus, estes devem temer ao Senhor. Amém? Como se diz? É uma palavra do Senhor que alcança o mundo inteiro, mas é uma palavra também do Senhor que alcança especificamente aqueles que são separados para Deus. A revistinha diz, Deus deve ser temido pelos homens. Ele é justo e fará sobressair a sua justiça. E agora a gente vai lá no Salmo 37, verso 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. É importante nós entendermos que o Senhor vai trazer juízo sobre a terra. Né? Eu sempre bato numa tecla, né? Que às vezes nós executamos juízo sobre as pessoas ainda aqui nessa terra, né? E não haverá juízo ao homem no decorrer da nossa existência aqui nessa terra. O juízo de Deus será executado, será posto sobre a terra e sobre todo o homem e sobre nós servos de Deus também naquele grande dia. Eu acho tão difícil, e para minha compreensão particular, é tão difícil quando eu escuto, às vezes, a explicação ou a qualificação de Deus como um Deus de juízo.
nós, nesse tempo em que nós vivemos, nós não vivemos debaixo da justiça de Deus. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Repita comigo, graça de Deus. Nós vivemos debaixo da graça de Deus, e não debaixo da justiça de Deus, e não debaixo do juízo de Deus. Nós vivemos no tempo do amor de Deus. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Quando há, sabe assim, eu respeito a opinião, mas respeito a opinião e o entendimento, mas eu não consigo conceber um Deus de graça e de amor que pesa a mão na vida de uma pessoa. Lança no leito a vida de uma pessoa. Porque se eu conheço um Deus de graça e de amor, como é que eu vou conceber a existência de um Deus que pesa a mão? Se no tempo em que nós vivemos um tempo de graça e amor, não um tempo de juízo e justiça. O tempo de juízo e de justiça, ele virá, quando não sobrará mais amor. Quando o Senhor Jesus vier e levar a sua igreja, seja no entendimento que tiver, mas tirar a sua igreja deste mundo, e todo aquele que é salvo, aí sim, haverá sobre essa terra um tempo de juízo e de justiça de Deus. Porque nós não somos salvos a partir da justiça de Deus. Nós somos salvos a partir da graça e do amor de Deus. Isso é o que vem através da palavra para as nossas vidas. Deus nos mostra a aversão ao pecado, tanto na história quanto no julgamento final. A revistinha diz, ele age graciosamente para salvar o pecador. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Mas derrama a sua ira contra o mal. E aí a gente vai continuar lá em Efésios, nós vamos ler o capítulo 5, verso 6. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, o que diz aí? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Olha que riqueza essa palavra de Deus traz para as nossas vidas. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de Deus, mediante a fé. Então, ponto. Nós entendemos aí que tudo aquilo que vem de salvação de Deus para nossas vidas é dele. Então, não há nada em nós, como ele diz no próximo versículo, não de obras, para que ninguém vos glorie. A salvação de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas, independe da obra que nós fazemos. Porque há também um equívoco quando nós ressaltamos que nós vamos ser salvos mediante aquilo que nós fazemos, porque nós temos que fazer a obra, porque nós temos que fazer a obra, porque nós temos que fazer a obra. Nós não devemos fazer a obra com o intuito de nos garantir a nossa salvação. Nós devemos fazer a obra, nós devemos nos dedicar, nos entregar aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, mediante o chamado dele em nós, por amor. Por aquilo que ele fez por nós, por aquilo que ele se dedicou, por o resgate dele para as nossas vidas. Nós não somos nada, nós não valemos nada, nós nunca prestamos para nada. É verdade ou não é? E adianta nós fazermos alguma coisa com as nossas próprias mãos para adquirirmos alguma coisa? A gente não presta para nada. Vem dele, veio por ele, veio através dele. É graça, isso é viver graça. É entender que foi pela graça dele, pelo amor dele que ele nos resgatou. E quando a gente faz algo para ele, é só em gratidão por aquilo que ele fez por nós. Porque a gente é pecador, miserável, e a gente já estava condenado ao inferno. A gente já estava condenado ao inferno. Quem não for de Jesus vai para o inferno. Pode ser bonzinho, pode ser legal, pode ser uma pessoa que faz tudo certo. Ela vai para o inferno.
porque a condição de nós adquirirmos a graça e o amor de Deus é reconhecermos que nós somos pecadores e não somos merecedores. E não, então, o apóstolo Paulo deixa claro, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Quer dizer, nós nos tornamos feitura deles em Cristo Jesus, e aí Deus nos condiciona para as suas boas obras, as quais Deus, de antemão, nos preparou para que nós andássemos dela. Percebeu? Não é nada que vem de nós. É tudo Ele que prepara para as nossas vidas. É tudo Ele que nos dá, para que a gente viva através dEle. Então, nós temos que ter esta compreensão para que nós tenhamos ter o discernimento sobre quem o Senhor derramará a sua ira. E agora nós vamos lá para Efésios capítulo 5, verso 6. Efésios 5, verso 6. Palavras vãs. Porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Amém. Olha que preciosa a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Que ninguém vos engane com palavras vãs. Você vê quantas palavras a gente vai recebendo sobre as nossas vidas com aparência de verdade, mas que não é verdade. Né? O grande intuito de Satanás com a ação lá no Éden, com Eva, não foi mentir para ela. A ação de Satanás, usando o animal para ali tratar com Eva, foi trazer a Eva uma palavra uma palavra que não era uma mentira. É uma verdade disfarçada uma mentira disfarçada em verdade. Mesmo exemplo nós podemos tomar de Jesus lá no deserto. Quando o diabo chegou até Jesus lá no deserto, ele falou alguma mentira para Jesus? Pode afirmar, irmãos, ele não falou nenhuma mentira para Jesus. Porque tudo que ele cita ali são trechos do Antigo Testamento. Mas, se Jesus não tivesse ali no centro da vontade de Deus para entender o que estava acontecendo ali, ele cumpriria aquilo. Afinal de contas, quando o diabo leva Satanás até lá no mais alto e diz para ele, lança-te daí, que o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, ele estava mentindo? Só que viraria o maior espetáculo da terra, né? Um homem lá se lançando do mais alto lugar, um monte de gente assistindo, vinha aqueles baita dos anjão lá assim voando, ia lá, pegava Jesus pelos braços e descia lá no meio do pátio e colocaria Jesus lá no meio, e aquela coisa. Exatamente. Você vê, em nenhum momento ele esteve mentindo. Mas a intenção por trás daquela palavra trouxe a mentira. Era mentira. Era aquilo que ia desfazer a obra de Deus. E aí, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso... Volta lá para mim, Fernando, dá para voltar? Isso, no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que são levados por vãs palavras, palavras que se dizem de Deus, mas que não são de Deus, quando vier a ira de Deus, vão ser encarados como filhos da desobediência. É por isso que é tão importante, meus amados, meditar na palavra. É por isso que é tão importante nós compreendermos a palavra, para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha ser deixado levar por qualquer vento de doutrina. A mais adiante diz assim, no tópico 2, o homem sem Cristo parece não ter convicção de que a ira de Deus o alcança agora, e que se intensificará no juízo final. E aí a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que diz assim: e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós sabemos que a ira do Senhor virá.
né? E quem nos guardará dessa ira? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O último parágrafo da página 22 diz: como igreja, devemos ser fiéis, falando aos homens não só do amor e da misericórdia de Deus, mas também do inferno eterno. A Bíblia fala muito da punição dos pecadores, e devemos falar também. O próprio Senhor Jesus falou claramente da punição eterna. Meus amados, nós até conversamos domingo com uma família que nós estávamos reunidos, né? E falando exatamente muitas vezes sobre isso, né? Como a igreja, às vezes, perdeu o rumo, o foco da palavra, né? Fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito sobre tantos outros assuntos. E esquece-se de falar exatamente sobre isso que a revista trouxe para a gente. A ira vindoura do nosso Deus. É muito difícil, não vou falar que é fácil, falar para uma pessoa, olha, nós só temos um caminho, é Jesus Cristo. E quem não entrar por esse caminho, vai para o inferno. Um dia, nós termos consciência e cada dia mais tomarmos como verdade o que a palavra diz, que esse Senhor Jesus, que um dia ascendeu o céu, ele virá. E quando ele vier, não restará mais misericórdia e amor e graça. Só sobrará justiça e juízo. Ah, mas depois, tem uns que dizem assim, né, fica naquele negócio, o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja, mas aí vai passar pelos 7 anos da grande tribulação, e depois vai ter chance, para aquele que vai poder lá, vai sair da grande tribulação, e pode ter chance de ficar lá no milênio, né, porque diz que tem alguns que ainda vão passar por lá e vão conseguir chegar. Uma coisa é a gente viver aqui sobre graça, misericórdia e amor. Outra coisa é passar pela justiça e pelo juízo de Deus para chegar lá nos 1000 anos, a qual nós desfrutaremos de paz nesse mundo. Entende? É que às vezes a gente não entende o que é graça, amor e misericórdia de Deus. A gente está vivendo isso. Graça, amor e misericórdia. Quando o Senhor Jesus vier levar a sua igreja, haverá um tempo de juízo e de justiça de Deus. Aí não adianta falar, Jesus, não tem mais Jesus. E agora? Agora não tem mais agora, né? Porque haverá apenas a justiça e o juízo de Deus. Tópico 3. O homem não observa a revelação natural de Deus. Isso a gente tratou, eu só vou citar, porque nós tratamos bastante sobre essa questão no capítulo 1 de Romanos, né, verso 18, quando lá explicava exatamente sobre isso. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. Um pouquinho mais adiante diz, Paulo diz que, desde o princípio do mundo, o homem pôde observar nas coisas criadas os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Romanos capítulo 1, verso 20. Mais adiante, a revista diz, parece natural aos homens se apegar a objetos e pessoas e não a Deus. No entanto, uma pessoa não pode ser salva apenas com o conhecimento natural de Deus. Ele precisará da revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras. Reforçando para que os irmãos entendam, né? Para que fique bem claro para nós, né? Não adianta, nós falamos bastante também sobre isso semana passada, né? Como o homem tem a tendência a se apegar a pessoas, a se pegar em objetos como meios de salvação para nossas vidas, como meios de bênção de Deus para nossas vidas, né? E não é isso que vai nos salvar, não é isso que vai nos condicionar a ir no céu, a ir para o céu. Uma pessoa, como diz a revista, ela não pode ser salva apenas com conhecimento natural de Deus. Mas eu tenho Deus no meu coração. Tudo bem. É muito bom você ter Deus no seu coração. Isso te faz uma pessoa melhor nesse mundo. Porque uma pessoa que tem Deus, ela tem que ter o temor, como o salmista diz, todo o mundo inteiro deve temer a Deus. Quando uma pessoa tem Deus no coração, ela pode até ter um certo tipo de temor, pode ter até um certo tipo de princípio, de valor na sua vida.
Mas, para ser salvo, como diz a Escritura, ela precisa chegar ao conhecimento da revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras. O que é isso, essa revelação especial? É chegar ao entendimento do reconhecimento como pecador. Depois, chegar ao reconhecimento de que, como pecador, eu preciso de salvação. Ponto 2. Ponto 3. Eu precisando de salvação, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo, que fez um dia Deus, levou Jesus Cristo a ser o sacrifício para as nossas vidas, nos redimir do nosso pecado e nos fazer salvos em Cristo Jesus. Sem isso, ninguém vai poder ser salvo. Não basta ter Deus no coração. A gente precisa reconhecer que é pecador, primeiro. Segundo, reconhecer que precisa ser redimido desse pecado. Terceiro, para ser redimido desse pecado, a gente precisa chegar ao entendimento que somente o sacrifício de Cristo, dado por Deus, por amor a nós, faz a gente perdoado dos nossos pecados. 3 pontos, 3 tópicos. Se não for assim, não vai ser salvo. Não basta ter Deus no coração. Pode dar para ele falar, para todo mundo ouvir? Quando eu cheguei aqui na igreja, aí o pregador, eu não entendia muito, mas o pregador vinha de fora e eles davam testemunha, que as pessoas que já roubou, né? Aí ele falava, eu roubava, eu fumava, eu assaltava, eu bebia, eu traía minha esposa, e eu quietinho, não falava para ninguém, mas eu ficava assim, eu não fiz nada disso. Quietinho, né? Coração duro, não fiz nada disso, então eu era certinho, né? Aí foi umas 2 vezes isso aí, eu não fiz nada disso. Aí eu tive que ver alguma coisa que eu fiz. O irmão teve a revelação de Deus. Aí eu tive que ver alguma coisa durante que eu fiz na vida. A primeira que eu vi, eu já ajoelhei logo. Glória aí a eu Deus. comecei a entender. Não perdeu tempo. Aí falei, então entendi agora. Aí Mas é sou isso. pecador. Amém. Mas é exatamente isso, né? Às vezes a gente só pensa nos grandes pecados, né? E é isso que às vezes a gente tem que matar, roubar, se drogar, se prostituir. E isso é o pecado que precisa, esse é o tipo de pecado que faz com que a pessoa necessite de Cristo. Não. Tem pecados na alma da gente que só a gente sabe. Tem pecados lá dentro do coração da gente que só a gente sabe. E esse pecado vai levar a gente para o inferno, se a gente não tiver Jesus. Né? Então, quer dizer, não é a aparência do pecado, é simplesmente entender que é pecador. Né? Tópico 4, para a gente já caminhar para a conclusão. O homem não conhece a revelação especial de Deus. Eu ainda coloco novamente, como eu falei. O homem natural não conhece a revelação especial de Deus. E a revista diz assim: se a revelação natural do Senhor fosse o suficiente para salvar o pecador, não enviaríamos missionários aos índios, que têm os rios, as matas, as estrelas, os animais silvestres, para abrir os olhos. Enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salvo pela revelação especial de Deus em Cristo e nas Escrituras. Nós acabamos de falar sobre isso. A revista diz: o conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27, isso fica muito claro, né? Mateus 11, 27. Alguém quer ler, fazer a leitura desse pequeno trecho? Mateus 11, 27. Filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele quem o filho quiser a revelar. Senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Por isso que a revelação não é dada apenas por Deus. Por isso que não basta ter Deus no coração. Como a palavra, como o próprio Senhor Jesus diz, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. A revelação da salvação em Cristo vem através do Filho nas nossas vidas. Por isso que não basta ter Deus no coração. Você precisa ter Jesus Cristo e ser a habitação do Espírito Santo de Deus.
Então, ter Deus no coração nunca vai ser o suficiente. Porque precisa da revelação especial. E a revelação especial vem através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E aí diz assim: somente nas Escrituras o homem pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, para a gente concluir. João, capítulo 17, verso 3. Quem achou pode ler para a gente, já está ali, então eu gostaria que alguém lesse em alto e bom som para todos nós. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? E aí nós temos lá a grande palavra de Deus para nossas vidas, né? A vida eterna é esta: que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E a revista faz a referência lá de Hebreus, capítulo 1, verso 3 e 4, eu vou ler, que diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nos alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui retrata, né, aquilo que o Senhor Jesus veio fazer, né, que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o que Ele veio fazer aqui nessa terra? A purificação dos nossos pecados. E depois disso, ascendeu ao céu, sentou-se à direita da majestade de Deus, tendo um nome que é mais excelente acima de todos os anjos, para sempre e eternamente. Amém? Conclusão da revista, o último verso diz assim: pregamos aos homens, mas lutamos contra Satanás. Não nos esqueçamos também que somente no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, descrito lá em 2 Pedro 3, verso 13, estaremos completamente livres da presença do pecado e dos que insistem em pecar. Então, respondendo à pergunta da lição: por que o mundo está como está? Porque neste mundo habita o pecado. Nada livrará o homem do pecado que habita neste mundo, a não ser reconhecer Jesus Cristo, reconhecer-se como um pecador, reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer a necessidade de se ver limpo desses pecados e almejar a vida futura, né, a vida eterna, a vida após a morte. Aí sim, essa é a resposta. Por que o mundo está como está? Porque não tem Cristo. Tem Deus, mas não tem Cristo. Tem Deus, mas não tem o Espírito Santo. E sem a Trindade em nós, sem o conhecimento da Trindade, apenas tendo Deus, porque todo mundo tem Deus. Você pode perguntar, a menos o ateu, mas até o ateu, em tempo de dificuldade, ele tem Deus, que ele chama por Deus. Todo mundo tem Deus, mas precisa ter Cristo e precisa ter o Espírito Santo. Sem Cristo e sem o Espírito Santo, o mundo está como está por causa disso. Amém? Glória a Deus, amém, queridos? Vamos colocar em pé, então. Próxima quinta-feira, a lição número 4, entra em ação, e Deus vai dar graça e vitória para nós adquirirmos mais conhecimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Estejam participando dos trabalhos da igreja nesse final de semana. Sei que Deus vai te dar graça e vitória em nome de Jesus. Ele tem uma palavra muito especial ao teu e ao meu coração. Amém? Vamos orar, então, ser gratos ao Pai. Senhor nosso Deus, Pai celestial, em nome de Cristo Jesus, eu quero aqui, ó Deus, pedir a Ti, ó Pai, que venha agora, Senhor, nos abençoar com a Tua palavra. Tu nos ensinaste, Senhor, sobre por que, Senhor, este mundo está como está.
Mas, ó Pai, nos ensina, Senhor, nos instrui, meu Pai, e não nos deixe cair neste pecado, nessas falhas. Que possamos, ó Pai, negar o homem natural e acreditar, Senhor, que temos parte contigo através da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, agora abençoa o teu povo, despede o teu povo em paz, leva o teu filho em segurança, que possam descansar, ter uma boa noite de descanso, uma sexta-feira abençoadíssima na tua presença, e que, se for de tua vontade, estejamos juntos mais uma vez para glorificar e exaltar o teu nome. Pai, nós te pedimos, ó Deus, abençoa a tua igreja, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja, hoje para todos sempre. Todos digam: que Deus os abençoe. Não vá embora sem cumprimentar o teu irmão em nome de Jesus. Amém?